Você já parou para pensar no impacto emocional que a perda de uma parte do corpo pode trazer na autoestima? Para muitas mulheres que passaram por uma mastectomia ou tiveram complicações em cirurgias plásticas, a ausência da areola vai muito além da estética. É uma questão de identidade, feminilidade e autoaceitação. No episódio de hoje do podcast Areola Real, vamos falar sobre esse tema com muita sensibilidade e informação. A nossa convidada especial, a psicóloga doutora Cláudia Neves Marsola, vai nos ajudar a entender como lidar com essa mudança e reconstruir a relação com o nosso próprio corpo. Então, vem com a gente assistir esse episódio. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Areola Real. Eu me chamo Daiane Gonçalves, sou tatuadora paramédica, sou campeã internacional em areolas realistas e também mentora do curso Areola Real. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e pouco falado: o impacto emocional da perda da areola e como isso afeta a autoestima e a relação com o próprio corpo. Seja por uma mastectomia após o câncer de mama ou por complicações após cirurgias estéticas, muitas mulheres se sentem ainda incompletas e têm dificuldades em aceitar essa mudança. Para conversar sobre este assunto com muito acolhimento, sensibilidade e informação, eu trouxe uma convidada muito especial, a doutora Cláudia Neves Marsola, psicóloga que trabalha com psicologia clínica, abordagem de terapia cognitiva comportamental. Doutora, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme estar aqui com você. Você que está sempre disposta para nos ensinar, para nos ajudar, trazer informações maravilhosas. E eu estou muito feliz que você aceitou esse nosso convite. Prazer é meu. Eu que agradeço a todos vocês por ter me convidado para estar aqui nesse momento. Espero poder ajudar vocês com o conhecimento que eu tenho, com a minha experiência, e alcançar algumas almas aí que estão precisando de ajuda. Ai, com certeza vai, tenho certeza absoluta disso. Doutora, antes de a gente começar aqui nossa conversa, nosso bate-papo, vamos falar primeiramente um pouquinho sobre você. Faz quanto tempo que você atua no ramo da psicologia? Eu trabalho com a psicologia desde 2003, estou trabalhando na área clínica, e foi assim uma profissão que eu não escolhi de início, foi algo que Deus mesmo revelou para mim através de algumas pessoas que eu tinha como referência. Eu tinha escolhido uma área, essa área com 18 anos a gente não tem muita maturidade para conseguir escolher as coisas, e ali não abriu o curso na época para eu conseguir fazer ali o trabalho que eu achava que eu fosse fazer, e aí eu fui estudar um pouquinho sobre o que era psicologia, e ali eu me apaixonei, e estou aí faz 22 anos dentro da área da psicologia já. Nossa, bastante tempo, graças a Deus, muita experiência também, né, doutora? Muita experiência. E onde você está atuando aqui em Prudente agora, doutora? Eu estou atendendo no Instituto Humanitá. É uma clínica voltada para a saúde mental, onde nós temos psiquiatras, psicólogos que trabalham juntamente ali, em conjunto, tanto a área medicamentosa quanto a área terapêutica. É um lugar maravilhoso, extremamente abençoado. Temos ali experiências marcantes, maravilhosas. E é muito gostoso estar ali neste momento da minha vida. A clínica realmente é lindíssima, né? Que clínica gostoso. Maravilhosa que vocês construíram ali, ficou perfeito. Um lugar muito agradável mesmo para a pessoa se sentir acolhida. Um lugar realmente humano, né? Sim. Maravilhoso lá. Doutora, no podcast anterior, nós abordamos um assunto aqui de muita relevância com o Dr. Guilherme Ferraz sobre cirurgia plástica. E nós falamos bastante sobre cirurgias mamárias, né, onde surgiu o assunto da mastectomia, que é retirada da mama, para o tratamento de câncer. E também falamos sobre a cicatrização, que leva à necrose, e a pessoa perde ali a areola, né? Nós falamos sobre isso, mas as pessoas têm costume de... falam muito sobre isso, mas elas não comentam sobre a trajetória desta mulher, até ela chegar numa reconstrução, até ela chegar numa tatuagem paramédica, né? Acham que às vezes as coisas são muito simples, mas tem um caminho ali que a pessoa tem que percorrer. E isso às vezes é doloroso, às vezes a gente não entende a dor das pessoas também.
E eu te convidei para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? Para que a gente pudesse trazer nossa consciência, como a gente pode ajudar essas pessoas, como a gente pode auxiliar amigas, parentes, pessoas que estão passando por isso ao nosso redor, certo? Então, muitas mulheres realizam cirurgias plásticas esperando um aumento ali na autoestima, mas muitas também enfrentam as complicações graves, como uma necrose de areola, como eu mencionei aqui. Como que a gente lida com a frustração de um resultado inesperado ou indesejado após a cirurgia plástica, doutora? Ok, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender qual é o significado para essa pessoa, qual é o sentido que ela tem de fazer isso. Quando a gente vai para um estético, a gente tem um fundo emocional que nos leva para isso. Uhum. Quando a gente passa por uma situação de adoecimento, como câncer de mama, né, que é algo... Quando você fala do estético, você fala de algo que você planeja, que é esperado, que você opta em fazer, né? Então, nosso cérebro ele vai ter toda uma trajetória que é diferente de quando você recebe um diagnóstico de uma doença, que você ali vai ter que passar pelo processo sem escolher passar por aquilo, né? Para você chegar ali numa reparação, vamos colocar dessa forma. Não que a outra não seja, mas uma reparação escolhida, planejada, ela é diferente de uma reparação onde você precisa passar por ela sem ter escolhido. Como lidar com isso? Primeiro, saber o fundo disso. Qual é o sentido que isso tem para a minha vida? Por que eu quero passar por isso e o significado que isso tem? Nós sabemos, e hoje a medicina ela é muito aberta para isso, que quando nós passamos por qualquer tipo de procedimento, a gente tem a margem do acerto, que isso sim pode dar certo, e é o que todos nós queremos, né? Principalmente quando a gente fala de uma estética, eu vou para melhorar, eu vou para ficar melhor do que eu já estou, e eu passar por esse risco é algo que eu preciso também entender como uma fonte que precisa ser trabalhada dentro de mim. Entrei dentro de um centro cirúrgico, existe ali uma margem de risco. Eu estou pronta para trabalhar com essa margem de risco? Pronto, fui, aconteceu, deu um problema que eu não esperava. Respira fundo, quais são os caminhos que eu vou ter a partir de agora para reparar isso aqui? Temos tanto a questão do próprio cirurgião plástico, que ele vai dar ali, com certeza, outras opções para essa paciente, né? Essa questão do apoio psicológico, porque quando uma paciente chega num consultório psicológico com isso, espera, me conta um pouquinho da sua história, deixa eu entender por que você optou em passar por isso aqui, né? Por que você queria, ela vai ter a história dela. Né? E dentro dessa história, a gente consegue ali linkar e vincular uma ressignificação. Passar por um processo de, olha, não aconteceu do jeito que eu gostaria, da forma que eu gostaria, mas eu posso buscar ali sanar esses danos psicológicos, entendendo o sentido que isso pode ter hoje para a minha vida. Então, é meio que buscar o sentido e o significado disso, mesmo não tendo dado certo, né? Sim. Porque, às vezes, a expectativa que eu criei sobre aquilo me faz ter uma visão positiva demais de algo que nem é tão positivo assim, não é? No caso de não dar certo. Sim. Que é comum, infelizmente. Hoje não é uma coisa que... Porque a gente não sabe como que a pele da pessoa vai aceitar aquilo, né? Tem vários fatores aí que envolvem. E essa questão do psicológico não foge dessa regra, né? De repente, idealizar porque é comum, eu acho que a gente vai até falar mais pra frente sobre isso, da questão da pessoa fazer e não ser bem aquilo que eu gostaria. Aí não era o resultado que eu gostaria de esperar. E você vê que é mais uma questão do emocional insatisfeito da pessoa do que do próprio corpo que está ali com ela. Entende? Eu acredito que esteja relacionado a isso. Então, olha só, a pessoa vai, busca lá uma cirurgia plástica, aconteceu um problema, depois na cicatrização, teve a perda da areola, aí tem que aprender a lidar com um pouco da frustração, né, que esperou, teve uma expectativa e acabou se frustrando. E muitas ficam com a sensação de que falta alguma coisa no meu corpo agora, após a perda, né, da areola ali, nesse caso que nós estamos falando. Psicologicamente, por que isso acontece? Por que essa sensação de falta, de perda? Aí não tem como a gente não dizer que existe um Deus que nos desenhou.
né? E ele fez de cada uma de nós, cada ser humano é uma obra de arte. Eu vejo muito isso. E quando a gente tem ali, que não seja um aspecto totalmente patológico, né, disfuncional para o paciente, mas que seja algo de reparação mesmo. Sim. Olho no espelho, não gosto daquilo e quero mudar aquilo. A imagem refletida é a imagem que eu tenho como minha, que a gente coloca como identidade corporal, tá? E aí quando eu vou lá e eu perco ou mexo em alguma coisa, eu entro dentro de um processo de luto. E luto é dor. Sim. Não é? E quando a minha mente ela aciona para o luto, que ela aciona para a dor, eu fico com a sensação do vazio. É como se eu tivesse perdido algo muito importante, porque na verdade eu perco, né? Então existe esse luto corporal. Com certeza. Existe então esse aspecto do luto corporal que as pessoas falam, parece que está passando por um momento ali que é um luto, mesmo que seja uma coisa muito, assim, vamos dizer, pequena. Sim. Passa por uma perda e a pessoa sente, porque a gente está totalmente interligado, o cérebro, tudo interligado com todas as coisas, igual você falou também, a gente tem uma imagem já criada sobre nós. Sim. É isso. Isso. E é isso. E nessa imagem você cria a sua identidade corporal, tá? Não fugindo muito, mas para a gente entender, uma pessoa que ela emagrece muito rápido ou ela engorda muito rápido, ela também não passa por esse processo de se identificar com a nova personagem que ela está vendo ali na frente do espelho, né? E aí a pessoa meio que fica fora de si, porque mas essa parece que não sou eu, né? Então quando a gente fala de pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença dentro de um processo de psicossomatização, por exemplo, nosso cérebro ele é psicossomático, né? Ele não trabalha isoladamente, nós trabalhamos em conjunto, é uma unidade só. Né? Então, quando a gente fala que eu olhei ali e não está da forma que eu gostaria, ou eu perdi aquilo ali, não deixa de ser um luto, né? Sim. E o luto, cada um tem o seu, da sua forma, do seu jeito, porque o sentido que aquilo tem, o significado que aquilo tem é muito peculiar à história de vida da pessoa. Com certeza. E deve também mexer muito com a autoestima, né, doutora? Totalmente. Mexe muito com a autoestima. Pode ser incluso nisso distorção de imagem também? Sim, porque a gente tem, dentro desse formato, aquilo que a gente chama de mania de reparação. Tá? Então a pessoa ela nunca enxerga o que ela realmente gostaria de ser. Desculpa, ela sempre enxerga aquilo que ela gostaria de ser e não o que ela é. É o contrário. A distorção é essa, né? Eu idealizo, eu crio uma expectativa sobre quem eu gostaria e quem eu sou nunca me satisfaz. E isto tem tudo a ver com a minha autoimagem que vincula a minha autoestima, né? A imagem que eu vejo refletida é o cuidado que eu tenho com relação ao meu próprio corpo e a minha representação mesmo corporal, tá? Então, o que é a autoestima? É o amor e o cuidado e é o zelo que eu tenho por mim. Ok? Então, se o tempo todo eu tô tendo que mexer naquilo ali, é porque eu não me identifiquei com a imagem que eu reflito. Né? E por que não existe esse processo de identificação? Ok? O que significa isso? Né? Em que sentido? Se eu estou do jeito que eu estou por um resultado desse processo. Tá? E esse processo de eu ter que ir lá e mudar, eu ter que ir lá e mexer, eu ter que ir lá e reparar, ele está mais vinculado a uma insatisfação emocional, que é a autoestima, que é a minha validação, é o meu amor próprio, que vai refletir na minha autoimagem, ou é uma questão mesmo fisiológica, de lidar com a situação do meu próprio corpo? Porque cada um de nós temos o seu de forma diferente, não é? Sim. Então, pode ser que esteja vinculado também a uma questão mais de emoção psicológica, de distorção de realidade, que vai para uma reparação. E a reparação é interessante porque a pessoa ela faz. Aí ela não gosta do resultado. Aí ela faz de novo. Aí ela não gosta. E eu já tive casos no consultório de mexer 5 vezes no mesmo membro, por exemplo. Sim. E aí o próprio médico dizer, nós não podemos mais mexer aqui. Não tem mais como fazer nada. Exato. Então vamos mudar o membro, né? Agora eu vou
Não posso mexer mais na mama, agora eu vou mexer no meu nariz, não posso mexer, entende? Então, isso é do psicológico da pessoa, porque ela precisa muito disso para ela se validar o tempo inteiro ali como alguém que precisa passar por esse processo de mudança. Doutora, você comentou aí sobre nosso reflexo, o que a gente reflete, a gente olha no espelho e tudo mais. Mulheres que passaram por esse trauma, pela questão da cirurgia plástica e pela necrose de areola, muitas vezes chegam no estúdio e eu percebo que há uma resistência de se olhar no espelho, porque elas não gostam de ver ali as suas cicatrizes, né? Elas até, assim, às vezes vai fazer avaliação, e tal, e às vezes eu peço para olhar, ela dá aquela olhada rápida, assim, já volta, e eu já percebo que tem uma resistência de estar olhando, de estar vendo a sua cicatriz. A gente pode considerar isso um trauma um pouco mais profundo, da pessoa não conseguir nem, às vezes, se deparar com o espelho? O que a cicatriz diz? A cicatriz sempre vai revelar uma história, um momento, tá? E junto com essa história, esse momento, vai existir uma emoção. E a emoção ela é muito importante no nosso processo, porque a emoção traz o comportamento, a reação. É através do que eu sinto que eu me comporto, que eu reajo aos estimuladores que vêm de fora. Então, quando eu me olho, quando eu me deparo com uma cicatriz, eu preciso entender qual é o significado que ela vai ter na minha vida. Você vai ver que eu vou bater muito na tecla de sentido e significado. Sim. Tá? Por quê? Porque isso é o que faz o meu comportamento se mover. Então, eu olho para a cicatriz, eu vejo aquela cicatriz com que tipo de vinculação de história? Sim. É uma história de superação? Aí eu enfrento. Aí eu sou forte. Não. É uma história traumática, onde eu me vejo como uma vítima, como eu me vejo como algo negativo, algo ruim, algo que eu passei ali como algo meio que punitivo. Então, até a minha recuperação ela é outra, né? Porque existem pessoas que passam pelo processo da dor, passam pelo processo da própria mutilação de um membro, e ela consegue lidar de uma forma muito mais leve, muito mais positiva, porque ela encontra dentro de si outros motivadores que fazem ela sair dessa dor e desse sofrimento. Sim. Certo? Então, por que eu não olho? Porque isso provavelmente tem uma representação ruim. Sim. Então, a orientação que eu dou é: olha tudo funcionando de forma perfeita no seu corpo. Existe ali algo que está, de repente, não está do seu agrado, que você precisa superar. Então, olhe para esse traço como algo que eu vou dar conta dele, que eu vou passar por isso e vou ser mais forte, vou ressignificar a minha vida. Tem um ponto, Dai, que eu acho que é muito legal, que é o poder da neuroplasticidade mental, né? De eu pegar aquilo que é ruim, aquilo que é negativo, que é essa resiliência que a gente diz tanto, né? Sim. E transformar em algo que vai ser de aprendizado, que vai ser bom, porque quando eu passo por uma situação, eu não sou uma ilha, concorda? Claro. Eu estou com pessoas, eu estou com família, eu estou com amigos, tem uma comunidade na minha volta. Sim. E aquilo muitas vezes eu não preciso prender comigo, né? Eu posso usar como um exemplo de fortaleza, de força, de superação, para que eu consiga lidar com isso de uma forma mais leve. Então, olhe para a sua cicatriz não como algo negativo, né? Algo ruim, mas algo que eu vou superar, que eu já superei e que eu tenho ferramentas e meio para fazer disso algo muito melhor. Tá? Isso mesmo, é muito importante isso. E é tão gostoso ouvir você falar, porque isso traz uma coisa boa pra gente, né? Às vezes a gente se sente tão perdido em coisas tão pequenas, eu digo assim, não dentro desse assunto agora, né? Mas coisas pequenas psicológicas que a gente passa na nossa vida, e às vezes a gente ouve uma instrução que faz a gente falar, poxa vida, né? Você concorda comigo que a gente não passa por situações que a gente não suporta? Concordo. Né? Porque aí entra de novo a espiritualidade. Que aí Deus não dá tem os fardos que a gente não pode carregar. Não dá. Né? E eu não vivo para mim, né? Eu vivo em função de servir. Eu até gosto daquela frase que fala que quando eu entendo o que é a minha vida no outro, eu vivo melhor comigo mesma. Não é? Então, quando eu passo por situações, todos nós passamos por traumas, não é? Muitos. Quem não tem? Quem não? Não é? Quem Somos nunca? muito imperfeitos em vários aspectos. Mas qual é o meu foco? A mente ela vai buscar um motivo para ela reagir. Sim. Né? Qual que é o meu foco? Qual que é o meu objetivo aqui?
né? Qual que é a representação da minha vida para mim mesma? Porque a partir do momento que eu faço essa autorreflexão sobre mim, eu começo a entender como eu posso ser ferramenta na vida das pessoas. Exatamente. Eu não vou resolver o problema e a dor do outro. Mas o que eu posso fazer como um ponto de alívio para isso? E quando eu passo pela dor, eu passei pela cirurgia, passei pela mastectomia, passei por uma reparação de mama e não deu certo, tive que superar isso. Olha a credibilidade que a pessoa tem para ela poder tirar outras pessoas deste lugar. Sim, não é? Então, eu certeza. acredito muito nisso. Eu acredito que se eu passo, é porque eu tenho condições de passar. Com certeza. Né? E se eu tenho condições de passar, não é para mim só. Isso mesmo. Eu tive uma experiência, quando eu fiz a viagem para Londres, eu já conhecia uma moça e ela estava lá em Londres, né? E ela faz a parte de areolas também. Eu não sei de que cidade que ela mora, mas ela faz a parte de areolas também ali, na parte paramédica. E ela foi palestrar lá. E ela palestrando, ela falou que ela teve mutilações, mas nem foi questão do câncer e tudo mais. E eu jamais imaginava que ela tinha passado por aquilo. Eu jamais. Quando ela fez a palestra dela, eu fiquei assim, meu Deus. E ela hoje pegou a dor dela e ela ajuda outras mulheres a passarem por isso. Exatamente. Por quê? Porque ela sentiu na dor dela uma motivação que fez com que ela enfrentasse esse problema. Sim. Né? Sim. Ela se motivou, ajudou a enfrentar outras pessoas a enfrentar esse problema também e a solucionar a autoestima de muitas mulheres também. Sim. Então, eu achei isso muito legal. Como a gente consegue, o que a gente faz com cada dor, né? Será que essa dor vai me derrubar ou será que essa dor vai me deixar mais forte? Exatamente. Né? Então, a gente tem o poder de escolha, temos o poder de escolha? Com certeza. O que a gente pode fazer com essa dor? Né? A gente pode escolher o que essa dor pode fazer com a gente. Se ela vai deixar a gente fraca, se ela vai deixar a gente, às vezes, desmotivada, ou se a gente vai poder ajudar outras pessoas a passar por isso, como você mencionou. Sim. Como você também disse, tem pessoas que, às vezes, não têm uma força muito grande. Talvez a rede de apoio seja menor também, e ela não tem essa força de se reerguer, talvez, tão rápido. Tem um tempo médio, ou a gente não pode calcular um tempo médio que uma pessoa demora para ela conseguir se restabelecer, talvez de um trauma, como esse nós estamos falando sobre cirurgia plástica, né? Tem um tempo médio, assim? Isso é muito peculiar, é muito de cada paciente, é muito de cada realidade. A gente tem que entender a experiência de vida desse paciente para entender quais são as demandas que ele tem de estímulos para que ele saia disso, tá? Por isso que é interessante entender que o que eu passo, muitas vezes, está vinculado àquilo que eu vou dar de evasão para o meu mental, para o meu pensamento mesmo, né? Como que eu vou construir isso dentro de mim para eu ressignificar, tá? Porque quando a gente recebe algo que a gente não espera, mas eu recebi, o que eu vou fazer com isso? Né? Isso vai me fazer mais forte? Isso vai me fazer mais fraca? Eu vou me render à situação? Eu vou ter controle sobre isso? Tempo quantitativo é muito individualizado. Sim. A gente tem normalmente aí, se a gente for falar de uma média, tá? De 6 meses a 1 ano, 6 meses o paciente começa a se reestruturar novamente, começa a se ressignificar novamente, começa a dar um novo sentido para as coisas, para a própria vida dele, tá? Em 1 ano aí ele já está praticamente bem, já está de alta, já ressignificou a própria história, já ressignificou a própria vida. Eu gosto muito de falar sobre o ressignificar, que é a repetição daquilo que significou um dia para mim. Sim. Né? O que é o ressignificar? Né? O que é o reconstruir? Né? Eu costumo dizer que a gente não constrói muita coisa, porque quem constrói os nossos valores na primeira infância são os nossos pais. E aí a gente mexer em algo que foi construído com tanto afinco por tanto tempo e ressignificar isso envolve muita coisa. Com relação ao nosso corpo é da mesma forma. Exato. Né? Então é dar tempo ao tempo,
não quantifique isso relacionado por, minha amiga passou pela situação e o dela foi mais rápido. Até porque a cicatrização tem um tempo também. A cicatrização da pele tem um tempo também. Acho que até a pessoa começar a ver a cicatrização, começar a ver que tá melhorando ali o aspecto da pele e tudo mais, eu acho que esse também é um tempo que ela deve caminhar ali para a recuperação, né? Exatamente, porque aí ela vai junto com o corpo dela. Isso. Só que a gente tem que entender que o mental, ele é fundamental, né? Porque a mente sã faz o corpo ter resposta sã. Agora, se minha mente não tá bem, se eu estou eu permiti que isso me dominasse, eu não tenho um domínio maior sobre isso, o meu tempo de recuperação, ele vai ser muito mais doloroso, mais difícil, né? Porque eu deixo com que... Eu sempre gosto de pensar que não é sobre a doença, é sobre a pessoa, entende? Eu não gosto nem de falar doente, é sobre a pessoa. Sim. Né? Então, se eu estou passando por esse estágio na minha vida, a doença está aqui alojada em uma pessoa, como a pessoa vai lidar com isso e como ela vai fazer com que isso não tenha um domínio, um controle sobre ela. Sim. Tá? Então, se eu consigo ter um emocional mais fortalecido, mais resiliente, ele tem um controle maior, porque o autocontrole é fundamental nessa hora, para eu conseguir fazer com que essa dor ela seja o menor possível dentro de um tempo aí que eu acredito que eu suporte passar. Ok. Né? Doutora, não deve ser nada fácil uma mulher receber um diagnóstico, né, de câncer, né? Tanto homens quanto mulheres, não deve ser nada fácil. Como que o cérebro reage até antes mesmo da cirurgia? Vamos supor, eu tenho que fazer essa cirurgia, recebi o diagnóstico, tem promessa de tratamento, sim, mas agora meu cérebro já conectou a informação aqui e já começou a dar vários tipos de pensamentos, vários tipos de coisas, e aí, antes da cirurgia mesmo acontecer, já criou ali talvez um trauma, vamos dizer assim, né? Como que o cérebro lida com isso até antes mesmo da cirurgia, doutora? Ok. Tudo que é novo, que a gente nunca passou, nós temos um cérebro maravilhoso que ele vai acionar defesas, tá? Sim. E nessa hora, nós vamos ter ali um mecanismo de alerta que é a ansiedade. Né? O que é a ansiedade? É o medo que o pior possa vir a acontecer. É o medo de um futuro incerto, de algo que eu nunca passei e eu começo a pensar, nossa, e se? E se? Isso vem me acompanhando. E normalmente, antes da cirurgia, o humor que vem muito acompanhado é a ansiedade mesmo. Por quê? Porque ela vem ali de, ai, como vai ser? Ai, e se não der certo? Ai, e como eu vou ficar depois? Isso vai meio que despersonificando a pessoa. E ela vai para um lugar da mente dela escuro, né? Por que é escuro? Porque ela nunca passou. Não sabe, é ela desconhecido. não sabe, exatamente, é desconhecido. E a gente vai com essa ansiedade, normalmente, para a cirurgia, com esse medo de que pode ser que não, né? Porque vai para algo que é inesperado, porque eu não sei o que me espera, a gente imagina, né? Por isso que é muito peculiar, porque eu imagino, mas eu não tenho certeza de como vai ser e de como eu vou reagir. Então, normalmente, quando se recebe um diagnóstico, a nossa mente ela vai para esse mecanismo de defesa, tá? Que é esse aumento natural e esperado da ansiedade. E aí eu preciso me entender nesse processo. Calma, respira, vamos com calma. E eu gosto muito de falar para os pacientes, que eu já tive pacientes com o câncer de mama, já peguei antes da cirurgia, já peguei depois, e para todas elas, né, eu costumo dizer assim, trabalhe dentro da sua realidade de vida. O que você pode, o que você alcança, porque não vai para o inalcançável, aquilo que a sua mente teme muito e você não vai ter controle, né? Então vamos para algo que eu sei que eu vou dar suporte, que eu vou conseguir. E eu gosto muito de falar para todos que a gente precisa viver um dia de cada vez. Tem um verso que eu gosto que é para cada dia basta o seu próprio mal. Sim. Não é? Sim, com então, certeza. A ansiedade ela é dosada ali, né? Hoje, minha cirurgia vai ser daqui 15 dias. Eu vou ficar em alerta 15 dias. Como eu posso viver hoje? Bom, vamos lá. Eu não posso adiantar o tempo.
Eu não posso trazer 15 dias para agora. Não é? Como. Eu vou ter que aguardar. Eu vou ter que passar pelos processos. Quanto melhor eu tiver para passar por esse processo, melhor o meu corpo vai responder até a recuperação. Né? Quantas pessoas a gente não já conviveu e já passou? Eu falo isso assim com muito orgulho, até de alguns pacientes que buscaram um apoio psicológico antes de passar e o processo de recuperação foi outro. Não é? Certeza. Por quê? Porque ali você entende que você é maior do que aquilo, não aquilo é maior que você. Sim. Né? Ah, Cláudia, mas é fácil falar sem passar. Tá, não, você está passando por isso. E se você está passando, você é maior que isso. E se você é maior, você consegue entender melhor como você lidar com todas as etapas, com todas as situações, porque o paciente vem ansioso e fala, mas e se não der certo? Aí eu olho e falo, qual é a probabilidade disso acontecer? Não é? Busque pessoas que já passaram pela mesma dor que você está passando, né? Para ser uma referência na sua vida nesse aspecto. Sim. E aí compartilhar experiências, exatamente, né? Porque isso te fortalece. Né? Porque isso faz você se sentir melhor, mais fortalecida, possível. Eu vou para as possibilidades. Isso é possível. Olha, eu vou dar conta. Isso aqui eu posso. Isso aqui eu sou capaz. E aí você consegue ali digerir de uma maneira muito mais tranquila. Nossa, como que terapia é importante, né, doutora? Porque, gente, como ajuda a gente a organizar os pensamentos, Sim. né? A gente organiza os pensamentos. Às vezes você chega lá e de repente você sai com os pensamentos organizados e fala exatamente, vou viver hoje, e aí é hoje que eu tenho agora, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Parece que quando você sai da terapia, os passarinhos estão até cantando lá fora, Exatamente. o céu ficou azul, um pouquinho de novo. Exato. Você começou a ver que tem solução pra você, tem uma luz no fim do túnel, que você não precisa entrar no lado escuro do seu cérebro o tempo todo, você pode ficar um pouquinho fora dele também. Que é a nossa consciência, né? Que é o que nos protege. Sim. Entende? Porque quando a gente recebe uma notícia ruim, nós somos muito mais impulsivos do que conscientes, porque o centro das emoções ela é impulsória. Isso mesmo. Né? Que é a nossa amígdala cerebral. Né? Então ela vai reagir. Sem filtro. Exato, ela vai reagir na hora, ela vai buscar mecanismos, ela vai buscar defesas. Isso é natural. Sim. Não é? Mas assim, calma, deixa eu respirar aqui. Não vai ter jeito, eu vou ter que passar, né? Sabe o que eu acho mais interessante disso também pra gente reforçar aqui, Dai? Como a gente não controla nada. Nada. A gente não tem o controle sobre não nada. É incrível. Como um exame. Sim. Muda toda uma vida. Exato. Não é? Hoje eu tô bem, hoje eu tô ótima. E normalmente chega assim, nossa, fiz o ano passado, tava tudo ok, fui fazer esse ano, nossa, você não vai acreditar. E aí a pessoa, ela tem uma virada totalmente, assim, de 180 graus na vida dela, com um exame, com um diagnóstico, não é? Então isso mostra a nossa vulnerabilidade, de que a gente não sabe realmente de nada, né? Que a gente não pode controlar o que acontece fora. Eu gosto muito de trabalhar isso no consultório também. Eu não controlo o que acontece fora, mas o que me atinge, sim. O que me afeta, sim. Com certeza. Não é? E ultimamente a gente não tá tendo esse controle, né, doutora? De saber o que vai nos afetar e o que não vai nos afetar. A gente tá deixando tudo afetar. Parece que a gente tá sem escudo nenhum. Exato. Porque nós não temos uma sabedoria intelectual, psicológica, preparada pra gente ter esse tipo de pensamento, né? Exatamente. Só buscando mesmo a terapia, a gente consegue falar, pronto, agora eu coloquei um escudo, eu sei o que me atinge, o que não me atinge, o que vai importar para minha vida agora e o que não vai importar para minha vida agora, né? É somente mesmo procurando ajuda psicológica. Eu falo por mim mesma. Porque isso é muito sobre a minha trajetória. Sim. E a minha trajetória, ela é única. Sim. Nós somos seres únicos, sabe? Eu acredito muito que somos seres únicos e somos seres insubstituíveis, até mesmo na nossa dor. Sim. Tá? Então, assim, a forma de reagir perante uma dor e um sofrimento é muito único, é muito exclusivo, é muito de cada pessoa. Então, olhar para si mesmo e se acolher no momento que você está passando pelo desafio da dor, de uma necrose, de uma reconstrução, né? O que significa isso para mim? Lógico que reconstruir dói mais do que construir, não é? Sim. Sempre falo que é melhor construir do que reformar.
Me perdoem as pessoas que trabalham com isso, mas por quê? Porque parece que dá muito mais dor de cabeça, não é? Porque reconstruir uma coisa, reconstruir uma história é algo muito, muito... que envolve muitos valores, muitos significados de dor, de sofrimento, às vezes do meu pai, que eu vou honrar, da minha mãe, que eu vou honrar. Nossa, se minha mãe estivesse passando por isso, ou meu pai, eles reagiriam assim: você não se olha, você não se observa. Essa dificuldade daí que hoje a gente tem, que parece que engloba tudo, é por quê? Porque eu não sei o que me pertence mais. O que é meu? Né? Quem sou eu? Exato. E aí... eu recebo uma notícia, eu recebo um diagnóstico. Como eu vou reagir está relacionado à minha conexão comigo mesmo. Não é? Sim, por isso que eu tenho que entender isso. Calma, respira. Você tem o direito de sofrer? Sim. De ficar ansiosa? Sim. De se entristecer? Lógico. Não é? Mas espera. Qual é a trajetória que eu vou traçar para mim a partir daqui? Exato. Por quê? Porque isso veio sem que eu escolhesse. E agora eu vou escolher como eu vou reagir, tá? Então eu não escolho o que vem de fora, mas eu posso escolher como eu vou reagir aqui dentro. Nossa, que forte isso. Muito forte isso. E doutora, mesmo às vezes depois da cirurgia, às vezes a paciente, ela faz a reconstrução, ainda corre o risco dela ainda não se sentir completa? Ela ainda corre o risco, mesmo que ela esteja ali com... Porque, vamos lá, nós somos mulheres feitas de volumes, curvas, e estamos acostumadas a olhar no espelho essa figura feminina. Então, tirando ali uma mama, ou às vezes são as duas mamas, ela perde a curva natural dela, ela se olha no espelho, já não se reconhece. Ela sente que ela perdeu a identidade, a feminilidade. E aí ela faz a reconstrução mamária. E tem de novo ali seu volume, né, restabelecido, tem de novo sua mama. Mas ainda, ela pode ainda sentir, doutora, essa falta ainda? Sim, por quê? Porque ela vai conectar com a última imagem, que é a original. Vamos colocar assim, foi aquela que ela sempre teve. Sim. Né? E quando você tira, você reconstrói, você tem que se acostumar com o que é novo. E como você disse, é um processo. Sim. Tá? Então, vamos lá. Quando se recebe um diagnóstico, até eu fazer a cirurgia, para eu reconstruir, não é todo um processo? A mente precisa desse time, desse tempo também aí, para ela se reconectar com um novo corpo. Tá? Por quê? Porque eu tenho o luto daquilo que foi retirado de mim e o novo chega para mim e eu preciso me adaptar a esse novo. A mente, ela é processual reativa a tudo. Então, ela precisa de um processo para ela ter uma reação. E dentro desse processo... E, às vezes, tem pacientes que falam até assim, ó, doutora, você acredita? É tão doido isso que às vezes ficou até melhor do que era, mas eu não me acostumo. Eu ainda não tô Parece que não é meu. Exato. Né? Parece que isso aqui não faz parte de mim. Aí eu olho e falo, mas fazia? Isso não é novo? É novo. Dá um tempo para o seu cérebro. O que a gente não pode é fazer com que isso seja ruim. Olha que legal. Você passou por um processo que você não escolheu. Muitas vezes, né? Vamos falar do câncer de mama, você não escolhe. Você passou por esse processo, você fez a mastectomia, às vezes das duas mamas. Você volta para um eixo que você não estava acostumada, né? Sim. Então, tirou aquilo, elaborei um luto. Coloquei isso aqui, agora é novo. Eu preciso de um tempo de adaptação. Isso. Tá? E esse período de tempo de adaptação é o período que eu me desconheço. Entende? Que eu preciso ressignificar essa identidade corporal. Porque percebe que existe um padrão, até social, né? Claro. De como a mulher tem que ser, como ela é cobrada, qual é o corpo mais bonito, qual que é o corpo mais almejado. E quando vai alguém lá e tira isso de mim, é como se isso mexesse com a minha identidade própria mesmo, de, peraí, quem sou eu agora? Né? Mexeu com o meu corpo, mexeu com o meu emocional, mexeu com o meu psicológico, eu preciso refazer isso aqui dentro de mim. Então é natural? Muito natural. É normal que isso aconteça? Sim.
Mas desde que eu tenha uma consciência de que eu estou indo para um caminho melhor, que eu estou buscando a cura para isso, não é só uma cura física, é também uma cura emocional, uma cura psicológica, que eu preciso fazer a junção disso tudo para eu conseguir lidar com essa situação. Ok, então vamos lá. Se a pessoa então fez essa cirurgia, fez a reconstrução, agora ela está em um momento de adaptação e ela tem ali os 2 seios novamente, mas ela não vai ter as suas areolas novamente. E aí entra o meu trabalho. Maravilhoso, né? eu admiro muito. Entra verdade. o meu trabalho, onde eu faço a reconstrução de areolas, né? Essa reconstrução ajuda o cérebro a interpretar, assim, essa reconstrução visual e faz com que ele mande uma mensagem do tipo assim, você está completa novamente? Exato, é isso, e eu acho isso maravilhoso. Sabe, é como se, quando não tinha, Sim. é como se a pessoa ficasse incompleta, Sim. né? É como se faltasse, eu fiz a base do bolo e não vai ter cobertura esse bolo aqui, ó. Vai ficar assim, só a massa e o recheio, não é? E aí, quando vem essa parte de reconstrução de areola, que a pessoa ela pode voltar para si mesma e ela se contempla muito mais, ela resgata o valor dela, ela se sente muito feminina, ela se coloca na intimidade dela de uma forma muito mais empoderada, ela se sente muito, ela fica de bem com ela mesma. Olha só. Né? Então, é fundamental, um trabalho assim que é extremamente necessário. Olha, Não é estético, resgata o eu da pessoa. Com certeza, né? Resgata mesmo. Isso ajuda lindo. muito na autoconfiança também, né, doutora? Muito, muito, porque não tem como. Ó. Se a gente for falar de autoestima, a gente fala de autoconhecimento. Falo que é o primeiro degrauzinho. Eu me conheço? Quando eu me conheço, eu gero em mim, a gente só confia em quem a gente conhece. A verdade é essa, a autoconfiança. Né? A autoconfiança gera autorrespeito e o autorrespeito gera autoestima. Né? Então, eu preciso de todo esse processo para eu conseguir me aceitar de novo. Então, eu resgato essa confiança que eu posso ter em mim novamente, eu me respeito por isso muito mais, e aí eu vou brilhar novamente. Né? E aí eu vou conseguir ter o meu desempenho tanto como esposa, quanto mulher, como trabalho, como mãe. Isso volta de uma forma muito grandiosa. Né? Não é um simples detalhe. Verdade. Não é. A gente não pode olhar assim, é só um detalhezinho que falta ali. Não é. Não é. Eu acredito que todo o nosso corpo ele é necessário, muito, sabe? Muito. Cada coisa é extremamente necessária, extremamente importante para cada um de nós. Né? Então, assim, faz toda a diferença, resgata muito e traz a pessoa de volta para si de uma forma fantástica, maravilhosa. Nossa, eu fico muito feliz de ouvir assim, o quanto o meu trabalho pode ser extremamente significativo. Eu já tinha noção de como pode ser significativo, mas assim, ouvindo o que ele pode causar, né, em questão psicológica na paciente, isso para mim é muito mais motivador para continuar o meu trabalho, para continuar sempre buscando ajudar as mulheres, as pessoas que passam por este problema, né? E as mulheres, doutora, que são mais resistentes, você falou de autoconfiança e eu pensei na palavra confiança. As mulheres que são mais resistentes ao meu trabalho, vamos dizer assim, são as mulheres oncológicas, as que passaram pelo câncer de mama. Por quê, doutora? A mulher que fez a cirurgia estética, ela estava procurando a autoestima, né, melhorar aqui e tal, foi uma escolha, certo? Uma escolha, igual você comentou. Isso é muito legal porque vai se encaixando, a gente vai começando a entender tudo, né? É uma escolha. Ela foi, escolheu, ela fez a cirurgia estética e tudo mais. Então, quando acontece um problema desse com ela já tem muito mais força pra falar assim, não, eu quero ficar 100%, eu fui procurar ficar 100%, agora eu vou ficar agora com esse problema? Não, então eu vou procurar. E ela começa a procurar e ela acha e tal, e ela quer solucionar muito rápido o problema dela. Por ela faria amanhã, fez cirurgia hoje, amanhã ela já quer fazer. Né, se fosse assim rápido, né? E ela quer solucionar rápido o problema dela. Agora, a paciente que teve o câncer de mama, ela tem um período ali que ela tem que ela passa por esse período, ela não, vamos dizer assim, ela não é tão rápida, ela não escolheu isso, então ela não tem essa emergência, muito pelo contrário.
O que às vezes diz sobre aqui, ela às vezes nem quer falar, porque isso significa dor para ela. Sim. Uma dor, um trauma, Sim. né? Então são as pacientes que elas observam muito a gente. Questão de anos observando como que ela trabalha. Será que eu devo entregar minha dor na mão dela? Porque é algo muito íntimo. Exatamente. É algo muito íntimo. E ela fala, será que eu vou entregar minha dor pra ela? Será que eu vou mexer de novo nisso daqui? Que eu já não quero mais mexer, que eu já não quero mais olhar, que me fez passar por momentos ruins e tudo mais. Então, tem muitas mulheres que são muito resistentes a isso, né? Então, quando a pessoa tem um trauma talvez um pouco mais profundo em relação a isso, é normal que existe essa hesitação para procurar. Eu já percebi muito isso. Eu estou certa de imaginar, então, que eu tenho que ser muito mais acolhedora com essas mulheres que têm um trauma mais profundo? Daí você vê que você falou de 2 grupos, né? O grupo que escolhe. E o que não escolhe. Que é espontâneo. Sim, que quer reparar, Sim, que quer ficar melhor. Isso. Que tudo ótimo. Ela não passou pela dor do luto. Não, aqui. elas chegam até, às vezes, felizes, assim, né? Eufóricas, né? Eufóricas. Quero logo fazer e tal. Né? Porque você vai lá pra reconstruir uma mama que você não gostava. Por algum motivo seu. Sim, né? Sim. Já essa aqui, ela passou pela dor do luto. Ela Sim. perdeu um membro. Sim. E o luto, ele é um processo dentro de nós, né? E quando você passa pela dor do luto, por mais que você saiba que você vai ter ali mecanismos para você aliviar isso, existe um processo mental. E isso ali vem um trauma, tá? Ali vem algo que ela não escolheu viver e que ela precisa lidar com aquilo porque ela tem o medo iminente da morte. Ela pensa nisso. Aí ela tem o medo do que possa vir a acontecer, dela não conseguir recuperar. E como vai ficar? E se vai ficar bom? E se não vai? Então, tudo vem acompanhado de uma emoção normalmente negativa. Aqui não, aqui é positivo, aqui vem negativo. Então, para você trabalhar esse paciente oncológico, você precisa de muito mais cautela, muito mais acolhimento, você tem que olhar muito mais para a pessoa, e aí ela vai te dando a liberdade, ela vai te dando a abertura, ela vai abrindo dentro desse processo até você chegar onde você pode chegar com ela. Porque, na verdade, eu vejo que o resgate maior é dela com ela mesma. É verdade. Aqui. E aí ela vai se permitir sair dessa dor dentro do que você pode trabalhar de possibilidade para ela. E eu penso, sabe, eu fico me colocando no seu lugar agora. Quando consegue fazer e trazer um resultado maravilhoso, o quanto essa mulher ela é beneficiada com isso. Sim, não é? Muito. Porque aí ela foge desse campo e ela vai começar a experienciar e ela vai começar a viver outras emoções que ali ela imaginava que ela não pudesse mais naquele momento de dor. Né? Isso, exatamente isso que eu ia te falar, eu até comentar com você, né? Só voltando um pouquinho, você estava falando, e para eu não perder a oportunidade de comentar sobre isso, é engraçado que as meninas que chegam lá, que querem fazer questão estética, elas chegam já mostrando, ai, olha aqui, né? E já quer mostrar e tal, e o que a gente pode fazer e tudo mais. E a paciente oncológica, como você comentou, ela já tem o processo, ela pode esperar talvez um tempo para comentar com você que ela passou por isso. Aí depois ela demora mais um tempo para falar assim, você quer dar uma olhada? Né, eu vou te mostrar. Ou tem gente que nem mostra, fala, depois eu chego lá em casa e te mando uma foto, né? Porque eu tento ser muito cautelosa também. Sim. Eu falo, não, ó, fica tranquila, não precisa mostrar, tá? Fica tranquila, um dia a gente conversa sobre isso, fica em paz, né, e tal. Eu até acho, não te cortando, que o primeiro momento ela vai mais para te conhecer. Eu também acho. Pra ela sentir. Até assim, ela aproveita meu outro trabalho, Exato. né? Meu trabalho de sobrancelhas. Aí ela vai lá, chega e ela dá uma comentada. Porque, na verdade, ela vai não pra testar você, mas como ela se sente com você. Isso né? mesmo. Porque é processo, como eu acabei de falar. Confiança. Exatamente. Conexão, ver se ela se conecta comigo, se ela gosta de mim, se ela acha que eu sou uma ótima profissional. Eu reconheço isso, assim, que a gente tem que ter essa cautela, esse profissionalismo. Ela vai olhar todos os meus trabalhos, ela vai me acompanhar, ela vai ver tudo, porque ela tem que se conectar primeiro comigo. Exatamente. Por isso que eu falo que elas são as mais resistentes, não que elas não façam, mas elas são as mais
cautelosas, né? Exato. Elas são as que estudam mais ali, se ela deve fazer, se não deve fazer e tudo mais. Não basta uma indicação. Uhum. Vai nela que ela é campeã internacional de areolas realistas. Exato. Não basta isso pra ela, entendeu? Exato. Ela vai olhar e falar, quem que é essa moça? Quem que é essa Uhum. mulher, né, que faz isso e tal, né? Sim. E aí, você então acredita que a tatuagem paramédica, ela pode ser um complemento do trabalho psicológico na recuperação da autoestima, então? Não tem um pingo de dúvida disso. Extremamente necessário, extremamente importante para trazer essa feminilidade de volta, sabe? Sim. Esse empoderamento que a mulher tem. Sim. Porque eu sempre gosto de dizer que para a mulher ser boa em qualquer coisa, ela tem que se olhar e se enxergar assim, em Com primeiro certeza. lugar, né? Verdade. Até no aspecto da sensualidade, por que não, né? Falar Por que sobre não? isso, Por que não é? Uhum. Para ela conseguir se achar sensual para o marido, por exemplo. Se ela não Sim. tiver com ela mesma, ela não vai ter essa conexão, Nunca. não é? Ela não vai ter. Então, são detalhes que não são detalhes, porque, é só uma auréola. Não, Não. muita coisa. É muita né? coisa. É muita coisa. Muita Porque coisa. quando ela vê a imagem que ela está refletindo no espelho, ela está completa ali, porque isso completa a mulher. Claro. Né? Com certeza. Ela vai ter uma autoestima de leoa aí, vamos dizer assim, né? Que ela vai Sim. se sentir muito melhor, com certeza. E você falou aí, e já vou encaixar aqui, Tá. sobre a sexualidade, né? E a sensualidade da mulher. A mulher casada, ela, por esse período, talvez ela possa ter alguns. Talvez inseguranças, umas Muitas. inseguranças, né, Sim. e tal. E como que ela pode, assim, chegar numa conversa com o parceiro para que ela perca esse medo de julgamento e tudo mais? Eu acredito muito que o parceiro, ele tem que ser parceiro mesmo, né? O parceiro, ele é parceiro para tudo, ele não é só para os momentos bons. Claro. E eu vejo, né, que muitas vezes a dificuldade em lidar com esta situação, ela não vem disso, ela vem de muito antes. Então, como psicóloga, muitas vezes quando eu ouço, eu vejo que isso não é o motivo maior, isso vem de uma história já do casal. O que eu tenho para orientar com relação a isso é sempre seja autêntico. Sempre fala sobre as nossas dores. Eu acho tão interessante, né, que para se despir sexualmente no corpo físico, muitas vezes a gente cede. Mas a gente tem muita dificuldade de se despir emocionalmente para o parceiro. Verdade, né? Emocionalmente, não conversa, não é? Não fala. De dizer o que eu estou sentindo, de como eu me sinto com relação a isso. Então, desde o início, fala, sabe? Fala, olha, eu não me sinto bem, eu estou me sentindo extremamente estranha, parece que esse corpo não me pertence da forma que me pertencia antes. Ai, se eu ficar feia, ai, se não ficar legal, e se você não gostar mais de mim do jeito que eu ficar. Então, o diálogo ele é super importante nisso. Porque quando a gente escolheu um parceiro, a gente escolheu para tudo, não só para as coisas boas. Então, fazer parte do processo da dor, da vulnerabilidade, da fragilidade, faz com que a mulher continue sendo uma pessoa forte dentro da relação, né? Porque a gente tem que trabalhar sempre com a possibilidade de, nessa hora, ser um amor que suporta. Que dá suporte, não suporte de suportar tudo, mas que dá o suporte para que a gente passe por isso juntos e a gente consiga vencer juntos. Né? E é muito interessante, então, talvez o casal, talvez num momento deste, fazer talvez terapia juntos, né, doutora? Sempre. Fundamental. Né? Fazer terapia juntos para você poder também auxiliar o esposo, falar com o esposo sobre as mudanças que a mulher pode ter. Porque tem mudança hormonal, os hormônios são fundamentais aí para a questão do humor, né? Sim. Muitas vezes a própria mulher não vai saber lidar com o humor dela. Exato. Então o parceiro, ele precisa ter muita cautela, muita sabedoria, muito acolhimento para saber lidar com tudo isso neste momento. Né? E é uma fase, vai passar, não é uma coisa que vai ficar. Isso passa, isso vai ser algo que ambos vão olhar para trás, depois vão falar, vencemos juntos, vamos passar por isso juntos, porque a gente vai dar conta, não é? A terapia, ela é uma ferramenta fundamental para também passar por esse processo nesse momento. Com certeza, doutora. Doutora, muitas vezes as pessoas próximas, né, elas querem ajudar, mas elas não sabem como ajudar, né? Às vezes elas não sabem como reagir, como conseguir acolher as pessoas que estão passando por este momento, né? Quais são as melhores formas de a gente oferecer um apoio emocional neste momento? Porque
eu não tenho a instrução que você tem de poder olhar e falar como eu vou acolher essa pessoa, né? Então, e muitas pessoas que estão assistindo não têm esse conhecimento. Sim. E às vezes acaba até sendo inconveniente, né? Sim. Falando coisas que não deve falar, etc e tal. Então, qual que é a melhor forma da gente dar esse apoio emocional para quem está passando por este problema? Ou dos dois esquemas, dos dois assuntos que nós estamos falando. Da parte da perda de areola ou mesmo da mastectomia também. Eu vejo assim, primeiro ponto, a gente mede muitas pessoas pela nossa régua de realidade. Como eu reagiria, como eu faria, né? E muitas vezes não é o que a pessoa precisa ouvir. Né? Então, o primeiro ponto é, eu estou aqui. Você pode contar comigo sempre. Se quiser conversar, eu vou te ouvir. Então, o primeiro passo que eu acredito é mostrar para a pessoa que ela não está sozinha, que você está ali com ela. O menos nessa hora é mais. Ah, é verdade. Tá? O menos é mais. Então, assim, usa mais os 2 ouvidos do que a sua única boca. Coloca importantíssimo ali, isso. né, os seus ouvidos, o seu coração à disposição dessa pessoa. Independente de qual seja o motivo dela, ela precisa que tenha alguém ali do lado dela para dar esse suporte para ela nesse momento. Então, seja a pessoa que dá o suporte. Dar o suporte não é colocar o que eu quero. Dar o suporte é entender o que ela precisa. Sim. Entender o que ela precisa, quem vai dizer é ela, não sou eu. Ah, eu acho que ela precisa. Né? E a gente está indo além. Então, para a gente ser assertivo nessa hora, se coloque à disposição e deixe a pessoa livre para ela falar, para ela chorar, para ela se revoltar, porque muitas vezes tem o momento da revolta, do sentimento ruim, da raiva. Verdade. Né? Tem pacientes que ficam com raiva, com sensação de injustiça, de que aquilo não poderia estar acontecendo com ela. Só ouça. Ouça, acolha e fale. Eu estou aqui por você e para você. Tá? Sim. Não tente fazer aquilo que está fora do seu alcance. Tem... já ouvi relatos também de mulheres que falam assim, que as pessoas chegam e falam assim, ai, para boba, isso daqui você vai ver, tem solução, você vai ver logo logo você vai estar bem e tal. E não é isso, né? Não é isso que a gente deve falar. Tem alguma frase, doutora, que seja, fala assim, essa frase é proibida de você falar? Eu vejo que essa questão, né, de quando a pessoa ela diz, para boba, você vai passar por isso de cabeça erguida, imagina, olha quem você é, isso não é nada. A pessoa tá querendo estimular, você. Mas ao mesmo tempo ela tá acabando com tudo, né? Porque na verdade ela tem que ouvir qual é o componente de dor dessa pessoa. Qual é o componente dela, tá? Para ela conseguir lidar com isso. Então, eu acredito que minimizar o sofrimento de alguém é algo muito injusto. Sim. Né? Por mais que para você pareça tranquilo, para a pessoa não, e não precisa ser para ela. Sim. Tá? Então isso é um ponto muito importante. Nunca minimize a dor do outro. Entenda a dor dele como única dele, sendo dele, e o que eu posso fazer com isso? Como eu posso ajudar nesse processo? Tá bom? Então tá bastante vinculado a isso. Então, o que eu nunca posso dizer? Imagina, para que você tá desse jeito? Eu não precisa sofrer assim. Não precisa dizer isso. Tá? Até porque é muito interessante isso. Quem já passou nunca falaria. Nunca. Por isso que é muito interessante você buscar pessoas que já passaram por situações parecidas com a sua. Porque ela nunca vai falar né, sobre isso. E eu não posso, eu nem tenho credibilidade de falar sobre algo que eu não domino, que eu não controlo e que eu nunca passei por isso. Claro. Né? E querer passar para o outro essa fortaleza aí. Doutora, você falou de minimizar a dor da pessoa, mas também maximizar a dor da pessoa também é ruim, né? Às vezes a pessoa chega, fala uma coisa e você fica, ai... Se vitimizando, aumentando, que dor, meu Deus, como que vai ser agora? Isso também eu acho que também é ruim, né? Sim. Às vezes eu tenho isso comigo, pessoal meu. Às vezes eu passo por alguns problemas, eu não falo. Eu não comento. Ou às vezes eu tô com, vamos supor, eu tô com, sei lá, vou fazer um exame porque eu tô sentindo uma dor aqui do lado, sei lá, um carocinho, alguma coisa assim, e aí eu tô passando, vou fazer o exame. Eu não conto pra ninguém, não falo nada pra ninguém. Porque às vezes a gente vai falar, sempre tem alguém que fala, nossa,
sério, que você vai fazer esse exame, você tá sentindo essa dor, olha, uma amiga minha uma vez sentiu uma dor dessa, e era isso, isso e aquilo. Aí você já vai como, né? Tremendo na base, fala, meu Senhor Jesus, agora lascou. Né? Então, eu acho que também um equilíbrio seria fundamental, né? De não diminuir a dor e também não aumentar a dor. Talvez um equilíbrio, né? Sim, De por menos é isso que o mais. ouvir, ele é muito mais assertivo do que o falar nessa hora, não é? E nem pra, nossa, que dó de você, eu não acredito que você vai passar por isso. Meu Deus, mais essa na sua vida? Né? A pessoa falar isso, ela vai dizer assim, nossa, sua vida Nossa, tá acabada mas você nasceu mesmo. pra sofrer mesmo, hein? Exatamente. Nossa, olha, que difícil isso. Sim. Não, né? Olha, estou aqui. Estou com você. O que você precisar, você pode contar comigo. Sim. Tá? Eu gosto muito de falar que a ajuda bem-vinda é sempre aquela que é pedida. Porque aquela que você acha, nem sempre ela é tão necessária quanto aquela que você ouve a pessoa pedir. Então, até para os pacientes, sabe? Sim. Fale sobre isso com a pessoa que você ama, que você confia. De repente, a pessoa ela está dizendo tudo isso para você e ela está te prejudicando com a intenção de te ajudar. Então, você pode dizer, eu espero isso de você. Eu quero que você faça isso por mim. Olha, nessa situação que eu estou passando, você pode me ajudar nesse aspecto, você pode me ajudar neste sentido. Então, você pode dizer isso para a pessoa. Ah, então tem uma... Isso é legal, doutora. Uma forma diferente de você pedir, né? Algo assim, você pode me ajudar nisso, exatamente, né? Porque assim, olha, eu estou com medo. Olha, eu estou com dificuldade. Nossa, olha, eu vou passar pela cirurgia, não sei como vai ser aqui. Você pode me ajudar nisso? Olha, você pode cuidar do meu filho? Olha, você pode dar uma atenção especial aqui? Dá nome para sua necessidade, olha porque só. a pessoa ela vai ser muito mais assertiva ali em te ajudar. Sim. Né? Porque eu acredito que a gente não pode julgar a intenção do coração de uma pessoa. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa ela é em excesso, ou ela diminui, ou ela minimiza, mas não é a intenção de querer te ajudar. Né? E ela não acerta nem aqui, nem aqui. Ali. Então não é muito mais fácil dizer, olha, eu prefiro que você faça isso aqui por mim. Eu preciso que você faça isso aqui por mim. Não é? Não num papel de vitimismo, mas de limite. Agora o meu limite é esse. Eu preciso de ajuda aqui. Você pode fazer isso por mim? Não é? Olha só. E a autoestima, doutora, ela não se reconstrói do dia para a noite, né? É um processo aí que vai a passinhos curtos às vezes. Então, quais são, assim, de conselho seu, né? Quais os pequenos passos que a mulher ela pode ir dando no dia a dia para resgatar, assim, essa relação tão positiva com o próprio corpo, doutora? Primeira coisa é saber o que realmente incomoda. Tá? Então, o que eu realmente... O que não é legal em mim? Né? O que não está sendo legal em mim? Importante, doutora, só te interrompendo rapidinho. Imagina. O que eu acho que não está legal em mim, não que eu fico dando ouvido para outras opiniões, certo? Exatamente, porque assim, quando a gente fala de autoestima, é sobre o meu conceito, né? Qual é o conceito que eu tenho sobre mim para eu começar a me amar a partir disso, né? Então, qual é o conselho? Primeiro, qual que é o conceito que eu tenho sobre mim? O que me incomoda? Sim. O que eu não gosto? Tá, isso aqui. Dentro do que me incomoda e o que eu não gosto, eu tenho ferramentas para mudar isso? Que é o autoconhecimento. Tá? Quais são as ferramentas que eu tenho para modificar isso? Ninguém vai fazer por mim o que eu preciso fazer. Concorda? Ninguém vai fazer. As pessoas podem até me dar meios. Olha, tenta aqui, olha, faça isso, olha, faça aquilo. Mas a última palavra sempre vai ser a minha. De concordar ou não com aquilo, tá? Então, o resgate da autoestima tem tudo a ver com o resgate do meu eu, tá? Da minha dor, do meu sofrimento, daquilo que realmente me importa, né? Entender as minhas reações, por que eu me sinto triste, por que eu me sinto desconfortável com determinadas situações. Poxa, se isso aqui é tão desconfortável para mim, o que eu posso fazer para que isso melhore? Certo. Né? Em que momento, doutora, assim, essa reconstrução da autoestima, você acha que é interessante buscar terapia? Tem algum momento que ou algum estágio? Exemplo, eu não consigo me achar bonito em nenhum aspecto, não há nada em mim que eu acho bonito. Isso em terapia pode ser tratado também?
Preciso. Com certeza, porque a pessoa ela usa a negação contra o próprio eu. Ela se nega o tempo todo, tá? Sim. E eu costumo dizer que não tem mulher feia. Tem mulher que não se aceita, não é? Porque a partir do momento que eu olho para mim e eu me vejo como alguém que posso me aceitar, eu vou buscar possibilidades para eu aperfeiçoar cada vez mais aquilo que me incomoda. Sim. Não é? Sim. E aí não é o padrão do outro, é o meu padrão sobre mim mesmo. Né? E aí, se eu tô de bem comigo, o que acontece fora não vai me atingir. Não é? Porque eu não controlo o que acontece fora, eu controlo o que acontece dentro, então não vai me afetar. Sim. Não é? Então, assim, em que momento? Eu falo que na terapia, antigamente, é meio um papo meio retrógrado esse, mas é importante da gente colocar aqui. A gente buscava terapia para se conhecer. Né? Então, existe uma vertente de tratamento preventivo e a vertente do interventivo, aquele que eu preciso já intervir com o meu paciente. Né? Quanto antes eu buscar, melhor para mim, porque mais eu me conheço, mais busco soluções, apoio psicológico para pautar. Por exemplo, esse pensamento que eu tenho sobre mim é realista? É um pensamento que eu posso buscar forças em que lugar para que isso aconteça? A construção da minha autoimagem tem a ver muito mais comigo do que com o outro sobre mim. Né? O meio, ele sempre vai ter brecha, espaço na minha vida na proporção que eu não estiver bem comigo mesmo. Se eu não estou bem comigo, eu vou me procurar em você. E pode ser que o que eu procure em você não seja o que eu precise. Sim. Mas eu vou tentar pegar o que é seu e tentar encaixar em mim. E aí não vai servir. E aí, como eu não tenho amor próprio, eu vou achar que eu sou estranha mesmo. Nossa, que ruim. Por que todo mundo consegue e eu não? Por que as pessoas conseguem construir isso e se dar bem com isso e eu não? Né? E aí a gente começa a medir com um padrão de inferioridade gigantesco. Sim. Tá? Então, a construção da autoestima é a construção do seu encontro com você mesma, do seu resgate, com as suas possibilidades, com as suas necessidades sendo atendidas dentro de um padrão que te alimenta, que te deixa feliz, que te faz bem. Tá? Então, quanto antes eu buscar, melhor para mim. Melhor, né, doutora? Melhor. Porque desde que a gente é criança, os adultos às vezes falam coisas perto da gente, criança, falam da nossa aparência, falam de alguma coisa, fulano é isso, fulano é aquilo, e a criança ela leva isso pra vida inteira, às vezes ela cresce sempre se achando o que o adulto falou, ou ela começa uma coisa que ela nem se importava, porque criança de repente já na adolescência começa a incomodar. Sim. E isso ela vai arrastando até que ela não fala, nossa, eu olho no espelho, eu acho tudo feio em mim e tudo mais. Então, realmente... Eu vou dar um recadinho agora para os pais. Não é para isso que eu tô aqui, mas isso é muito importante. Super importante. A acho autoestima, ela é construída na infância. Olha que legal. Por quê? Porque ela é construída dentro dos meus valores. Sim. Tá? Então, se lá na infância eu nunca sou validado, eu nunca sou elogiado, eu sou uma criança que a minha mãe mais me chama a atenção e o meu pai e cobram de mim do que me enxergam como alguém com potencial. Sim. Né? Que não me chamam de lindinha. Né? É verdade. Que você é minha linda, que você é maravilhosa, que eu amo você, que você... Não. Aí chega no filho dos outros e fala, nossa, fulana é uma princesa, e na frente da criança que ela nunca elogiou. Exatamente. Né? E aí o que acontece? Meu pai e minha mãe é quem me deu vida. Olha que responsabilidade. E eu vejo, Dai, que isso é uma coisa que a gente carrega para a vida inteira. Com certeza. O conceito dos nossos pais tem um peso gigantesco na nossa vida. Claro. Tá? Então, a partir do momento que eu não tenho isso lá na minha primeira infância, eu vou procurar no meu adolescer preencher o buraco e o vazio que não foi preenchido lá na minha infância. Aí eu vou para outros meios. Muitas vezes, olha que legal isso, até a reparação do meu próprio corpo, né? Eu não gosto do meu cabelo porque é feio. Eu não gosto do meu rosto porque é isso. Eu não gosto do meu corpo porque é aquilo. Porque, na verdade, isso não foi construído dentro dela. Sim. Os pais não tiveram sabedoria para conduzir isso dentro dela, né? Eu acho isso muito importante. Nem super valorizar para ser aquele grandioso que o tempo todo se acha o melhor que todo mundo. E também não ter nenhuma de se inferiorizar e achar que eu sou o patinho feio aqui da minha turma. Sim. Eu sou o patinho feio aqui da minha sala. Sim. Né? Então,
o pai e a mãe que sabe olhar para esse ser maravilhoso, porque é maravilhoso, né? A misturinha do amor dos dois que vem ali, né? Como um presente dos céus pra gente. Filho, como eu te amo. Filho, eu já te falei que você é lindo. Filho, eu amo o seu narizinho. Filho, olha o seu olho como é perfeito. Filho, que corpo lindo que você tem. Fala isso pro filho. Porque ali você trabalha o primeiro processo de aceitação dele. Já começa a criar um adulto saudável. Exatamente, porque o que é a infância? É o palco do mundo adulto, né? Então, se lá na infância eu crio raízes e um palco que vai ser forte, quando eu for adulto e eu for subir nesse palco, eu vou ter muito mais segurança, vou ter muito mais confiança, vou me aceitar mais e aceitar mais o meu próximo, entende? Não vou ter a mania da comparação, porque o que destrói é eu me comparar, né? Sim, Independente da situação que eu esteja, desde uma reparação de uma mama, de uma areola, de qualquer coisa que eu faça, eu ficar buscando um parâmetro lá na rede social, né? Lá com a minha amiga, eu acho ela perfeita, então eu quero ter igualzinho que ela tem. E aí, isso indica o quê? Que a minha validação, a minha exclusividade, o meu valor não é suficiente para mim. Então, se não é suficiente para mim, por que eu vou ser suficiente para o outro? Não é? Nossa, fortíssimo isso, né? Como que realmente a gente traz... É a construção mesmo, né? A infância, ela vai trazendo tudo e faz a gente ser o adulto que a gente é hoje, assim, né? Nós carregamos a nossa criança. É verdade, né? É verdade, Nós carregamos a nossa criança. Pois é. Então, doutora, e tem muitas pacientes que elas chegam e contam, assim, histórias de pessoas que foram inconvenientes com elas, falaram coisas absurdas, assim, e tal, né? Até teve uma paciente que falou pra mim que ela fez a mastectomia, mas ela não optou pela reconstrução. Ela deixou sem, né? E ela manteve a vida normal dela. E aí um dia ela falou que chegou no mercado, foi passar no caixa, e a moça do caixa super olhou pra ela e comentou assim: "Você não tem uma mama?" Assim, no caixa do mercado, sabe? E aí depois ela falou que ficou muito chateada, ela ficou muito sem graça. E aí aquilo já começou a incomodar. Ela até falou pra filha dela: "Tá muito visível assim, né? Que tá, tipo, tá tão feio e tal." E aí a filha dela falou: "Para, mãe, isso daí é gente inconveniente que comentam as coisas assim sem pensar e tudo mais, né?" Então, tem alguma... Como que a gente pode se comportar diante de uma pessoa, doutora, que passou por isso, não optou pela reconstrução e ela tá bem assim agora e eu tenho que ficar cobrando ela? Você não vai fazer reconstrução? Você não vai fazer tal coisa? Eu tenho que ficar cobrando ela ou eu deixo a pessoa em paz ali, doutora? É muito interessante isso, né? Que a gente tem que entender que o outro precisa ser aceito do jeito que ele é, do jeito que ele escolhe viver. E a gente tem muita dificuldade para isso, né? De aceitar esse outro do jeito que ele é. Se ela fez e ela achou que por bem ela está ótima naquele formato, daquele jeito, acabou. Deixa ela. Quem sou eu? Exato. Né? Para dizer para ela assim, não, como você não fez? Nossa, que estranho. Então, eu sou mais para falar, cada um cuida da sua vida, sim, né? Nesse sentido, claro, de cuida da sua e ajude o outro na proporção que você puder, né? E se eu nunca passei, eu não posso chegar e dizer, olha, é assim, olha, por que você não faz? E a paciente que passou por isso, se ela se sente bem assim, isso para ela tem muito mais sentido e significado, porque ali mostra a fortaleza que ela é, tá tudo bem. E se eu estou bem, eu estou bem. Não importa o que a multidão grite. Isso. Eu estou bem. Isso mesmo. Né? Se alguém falar o contrário daquilo que desencadeia o meu estado, eu tenho que deletar isso. Nós temos essa lixeirinha lá, psicológica, né? Isso aqui eu vou jogar fora, isso aqui eu não vou deixar dentro de mim, porque para minha realidade isso não tem nenhum fundamento. Né? Que fundamento tem um comentário de uma pessoa que não tem nenhum tipo de vínculo comigo? Por que essa pessoa mexe tanto comigo, sendo que eu nem a conheço? Pois é. Né? Buscar se entender dentro desse processo, sabe? Por que eu tô dando valor a alguém, a algo que não tem nenhum tipo de vinculação?
tá bom? Eu acredito que vá mais por esse lado aí. Sim, porque tem gente, igual você falou, que nem convive com a gente e quer ficar dando pitaco, quer falar alguma coisa, né? E a pessoa acaba se estressando ali com aquilo ali. Ou tem gente que se estressa e beleza, mas tem gente também que depois começa a ficar martelando isso na cabeça dela e ela começa a achar que ela só vai ter algum significado ou que só vai ser validada se ela de fato fizer, porque estão falando e acaba incomodando a pessoa que estava lá. Dai, ó, olha que legal. Agora você falou de uma forma que é pra gente pensar diferente, quer ver? Se ficou me martelando, será que está tão bem resolvido dentro de mim? É porque pode ser que pessoas que têm a opinião validada pela pessoa, vamos supor, minha mãe comentou, eu já estava resolvido comigo sobre isso, aí minha mãe comentou, aí minha mãe ficou me mandando vídeo, aí a minha prima ficou me mandando vídeo, e eu estava resolvida e de repente eu vi que pessoas que eu valido a opinião começaram a me bombardear com isso, e aí eu comecei a ficar em dúvida, entendeu? Sim. Então, às vezes a pessoa tá em paz, mas as pessoas ao redor estão ali. Sim. Ó, se essa pessoa ela tem uma representatividade na vida dessa pessoa, ela representando, ela tem poder e espaço para falar o que ela quiser. Diferente da moça do mercado. Ok. Se a minha mãe falou, filha, olha esse vídeo. Filha, olha que legal que fica. Filha, olha essa reconstrução. Se eu tô bem comigo mesmo, eu falar, mãe, eu já escolhi o que eu quero. Você pode me respeitar? Olha, aí sim. Porque isto que você fala não sou legal pra mim. E eu estou bem com a minha escolha. Mas eu fico triste com o seu desrespeito perante a minha escolha. Certo. Tá? A mesma coisa para qualquer tipo de pessoa que tem algum tipo de representação afetiva para essa pessoa. Certo. Então, se ela representa, ela faz parte do meu clã. Se ela faz parte do meu clã ali de convivência, calma aí. Eu preciso ser mais clara no que eu quero. Sim. Né? Sim. Porque para a pessoa isso não tem relevância alguma. Mas para outra, de repente, até para ajudar. Né? Sim. Eu vou falar para ajudar, eu vou falar porque de repente, se eu falar, ela vai entender de uma forma diferente e vai renegociar isso com a mente dela. Sim. De repente você não foi tão clara em dizer para ela o que você realmente quer. Não seja refém nunca da opinião do outro. Sim. Nunca seja. Saiba qual é a sua verdadeira intenção dentro das suas escolhas. Por quê? Porque o que o outro diz determina ele, não você. Não você, tá? Por isso que só Deus esquadrinha o nosso coração, não é? E a nossa mente. E a partir disso eu tenho que saber qual que é o meu lugar. Exato. Né? Com certeza. Eu acho que quando a pessoa ela abre e fala assim, gente, eu preciso de ajuda, vocês me ajudam? Porque como que eu posso resolver isso daqui? Aí eu acho legal. Indica trabalho, manda vídeo, manda post, fala, olha essa fulana, olha essa ciclana, ela faz assim, ela faz assado, ela atende aqui, ela atende ali, porque ela pediu, a pessoa falou, eu preciso, eu quero, tô me sentindo mal com isso e tal. Agora, quando a pessoa tá resolvida, eu acho que a gente tem que respeitar mesmo. Sim. Respeitar, por mais que esse seja o meu trabalho, parece que eu tô falando contra o meu trabalho, né? Parece que eu tô falando assim, não tem tá todo mundo humana, fazer. Né? Exatamente. Não, eu acho que a pessoa tem que ir lá e fazer se ela se sente à vontade, se ela sente confiança em mim, em estar fazendo. E eu quero falar um pouquinho sobre mim, que você me ajude agora. E eu estou te pedindo ajuda, então você pode opinar sobre minhas pacientes, né? Como que eu consigo, doutora, trazer ali para elas, porque elas chegam às vezes com o emocional fragilizado, né? Elas chegam assim, com esse histórico um pouco mais triste, um pouco talvez mais pesado. Como que eu posso criar, doutora, um ambiente acolhedor ali para minha paciente? Em primeiro momento ali, como que eu consigo criar um ambiente acolhedor? Deixa eu te falar qual que é o meu primeiro momento. Geralmente é a avaliação, tá? Geralmente é a avaliação que eu faço e ela chega naquele primeiro momento ali comigo. Como que eu consigo criar esse ambiente acolhedor para ela, doutora? Na avaliação você vai entender a história dela. Isso, porque geralmente a gente faz uma ficha de anamnese, a gente conversa um pouquinho sobre a cirurgia. Você percebe que quando ela conta a história dela, vai ter um momento que ela vai apresentar uma maior fragilidade? Sempre tem. Sempre. É onde ela engasga, ela embarga a voz, onde o choro sai fácil dali, não é?
E nesse momento, eu vejo que é o momento do acolhimento. Porque quando você acolhe, você diz, eu tô aqui, a pessoa se sente segura do teu lado ao ponto de achar que ali é o lugar dela exato que ela deveria estar naquele momento. Sim. Tá? Então, qual é o melhor ambiente para uma pessoa que está com dor, com trauma, com vergonha, com medo, ela se sentir acolhida exatamente do jeito que ela é? E dentro de um contexto de respeito da própria história dela. Sim. Né? Cada paciente, cada rosto vem com a sua história. Cada paciente é único. A gente tem que olhar para essa pessoa e falar, olha, eu estou aqui com você, eu te acolho. E eu gosto muito, Dai, e eu falo muito isso para os meus, obrigada por me escolher. Verdade. Né? Uhum. É emocionante. Lógico. Porque eu falo que isso é um marco para a vida da pessoa. Sim. Né? Eu fazer parte de uma reconstrução, que seja de uma areola ou de um psicológico. Sim, você vai estar pro resto da vida. É sua assinatura. Exatamente. Né? Vai estar ali na pessoa pro resto da vida. Exato. E quantas vidas passam por nós com essa necessidade, eu vejo. Tá? Não só o fato da pessoa vir te procurar, ela já acredita que você é capaz de trazer para ela aquilo que ela precisa. Olha que bacana. Então eu vejo assim que não é o procedimento em si. Sabe por quê? Porque procedimento a gente encontra em todos os lugares. Em todos os lugares. Costumo dizer que quem faz a profissão é a pessoa. Sim. Então, seja sempre você, seja sempre autêntica. Tenha um processo de empatia gigantesco. E a empatia não é aquilo de é o que eu acho que deveria ser feito. Uhum. É, eu ouvi a história dela. E dentro da história de vida dela, será que eu seria tão forte como ela está sendo? Nunca. Não né? sei. Será que eu receberia dessa maneira como ela recebe, essa demanda que ela está recebendo aqui, de diagnóstico, de reconstrução? Será que eu seria assim? E começa a mostrar para essa pessoa o quanto ela é forte, o quanto ela é admirável. Não como um papel de vitimização, ou vou te tirar desse buraco aqui. Não, olha para você e olha para sua história, né? Você está meio que se ouvindo aqui. Olha o que você me disse, né? Parabéns por estar aqui. Muito obrigada por me escolher. Olha que legal. Porque você merece viver esse momento e eu mereço você aqui também, porque você me escolheu. Olha que lindo, doutora, que legal. Vou gravar isso. Sim. Gravar isso em meus momentos. Isso é muito importante para meus amigos que também vivem da arte da tatuagem paramédica, aprenderem sobre isso, né? Estarem ouvindo isso, porque às vezes alguns entram neste mundo com a promessa de que vão ganhar muito dinheiro, que vão atender muitas pessoas, mas a parte humana também às vezes não é muito falada, né? De como você vai tratar ali a pessoa, seu paciente, e tudo isso que você falou, isso é muito importante. A gente está trazendo informações para as pessoas que atendem. Exato. E técnica por técnica, a gente vai em qualquer lugar. Procedimento por procedimento, a gente entra em qualquer porta. Lugar, verdade. Agora, marcar vidas, não. É verdade, doutora. Tá? E marcar vidas tem a ver com o humano, com o acolher, que isso a gente não aprende com uma apostila. Verdade. Né? A gente aprende, não aprende em um curso. Verdade. Tá? A gente aprende com o nosso eu, com as nossas possibilidades, com as nossas construções, com aquilo que eu busco de melhor. Então, antes de você ser uma profissional ali, né, antes de vocês todos que trabalham com ser profissionais ali, vocês são pessoas. Então, acolham a pessoa de vocês para vocês conseguirem fazer esse acolhimento com todas as pessoas que chegarem à mão de vocês aí. Com certeza, doutora. Muito obrigada por esse conselho maravilhoso. Perfeito. Gente, anotem esse conselho aí, por favor. Vocês vão ser muito, muito bem-sucedidos se vocês fizerem isso que a doutora falou, porque isso realmente tem um valor gigante, doutora. Um valor muito gigante. Você falou tudo de bom que eu posso falar, né? Tem alguma outra frase, doutora, que eu tenho que evitar, eu como profissional, tenho que evitar para
não dar gatilhos na minha paciente. Por exemplo, ó, vou falar como que é às vezes o atendimento. Após a pessoa chegar na avaliação, a gente tá ali conversando, é lógico, ela vai começar a me contar, vou perguntar essa cirurgia, sobre o que você fez, foi redução, foi aumento de prótese, o que foi, o que aconteceu e tal. E aí ela começa a contar pra mim ali a história. E aí, de repente, ela pega o celular dela e fala assim, peraí que eu vou te mostrar como que tava antes. Aí ela pega aquela foto, assim, com aquela necrose, assim, né? Aquela ferida no seio dela e tudo mais. E ela vai passando as fotos e tudo mais. E a gente, como profissional, e vendo isso constantemente, a gente tem que ter uma postura. Com certeza. Não tem como eu falar assim, nossa, né? Ficar apavorada ou falar assim, meu pai. Então, tem alguma coisa, doutora, que neste contexto aí, onde ela está me contando a história dela pra mim, tem alguma frase que eu devo evitar para que não gere algum gatilho nela ou uma insegurança nela e ela fala, e agora? Será que eu confio nela? Será que eu faço procedimento com ela? Tem alguma coisa que eu possa falar pra Eu mim? vejo que você tem que buscar um ponto muito de equilíbrio aí, tá? Você não pode nem ser neutra ao ponto de ser fria. Sim. De olhar e falar, nossa, olha. Super normal. Nossa, né? Você está vendo ali uma situação e achar aquilo normal e natural, mas também não pode... Meu Deus, como assim? Nossa, ficou feio, hein? O que fizeram com você? Nossa, olha aqui. Não. Tem gente que culpa até o doutor. Exato. O que o doutor fez com você? Né? Nossa, mas qual que foi o cirurgião plástico que você foi? Ter aí uma ética profissional a se zelar, né? Eu acho muito importante isso. Você nunca vai subir diminuindo ninguém. Né? Isso é muito importante. Extremamente saudável de se pensar, né? E o outro ponto que eu vejo assim, é buscar um ponto de equilíbrio, um ponto neutro, de tentar acolher essa pessoa, entender a história dela, pegar, ela vai te mostrar as fotos ali, você vai entender todo aquele processo e tal. Por mais que internamente você esteja assustada com alguma situação, nunca deixar isso transparecer, né? Porque, na verdade, você está vendo a vida dela ali, ela está te mostrando a intimidade dela ali. Eu não arriscaria a dizer uma frase pronta sobre... Tá? Sim, porque é muito inacessível até para mim aqui nesse momento dizer isso para você. Mas eu acredito que tanto a frieza, tá? Quanto aquilo que é em demasia, sabe os extremos que deixa a pessoa pêndula, né? Ou ela vai para baixo, ela sobe demais e vice-versa. Isso aí a gente tem que evitar em todos os momentos. Sim. Tá? Eu jamais chegaria para uma pessoa que perdeu um ente querido e falar assim: você vai superar isso, fica tranquilo. Ou Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que é melhor. Exatamente, né? Quando a gente passa por uma situação de perda. Sim. Né? Normalmente você acolhe a pessoa. Claro. E aí, o próprio tempo e o momento que você estiver ali com ela vai te oportunizando a viver o que você precisa viver, a forma que você precisa conduzir, como que você precisa se posicionar, como que você precisa falar. Uma orientação. Pessoa que está emocionalmente muito abalada, ela não tem filtro para te ouvir. Então não adianta você querer colocar ali na cabeça dela algo que ela não vai conseguir naquele momento. Sim. Então, seja o mais neutro possível, no sentido da emoção negativa, por exemplo. Tá? Na emoção negativa. Como assim? Eu entendo. Nossa, é verdade. Claro, possivelmente. Porque, por exemplo, não sei quantas que vocês conseguem fazer por dia. Pode ser que no período da manhã você fez uma que leva isso numa boa. E no período da tarde do mesmo dia, a pessoa leva de uma maneira totalmente contrária àquela que você fez de manhã. Sim. Então, você percebe que aqui vai exigir um tipo de postura e aqui outro seu? Sim. Né? Então, é muito de cada demanda, é muito de cada pessoa. E como você vai fazer. E ali é sempre legal a gente entender que o menos é mais também. Com certeza, né? doutora. Eu não posso falar o que eu acho. Sim. Porque, de repente, o que eu acho desestrutura todo o psicológico dela. Sim. Eu acho que talvez, então, entendendo o que você está falando, eu tenho que me dispor a resolver o problema dela. Exatamente. Né? Dizer assim, tudo bem, então agora vamos tentar resolver assim, né? Vamos tentar, então, agora dar uma
uma nova perspectiva para você, Sim, né? Vamos então agora sim. recuperar aí sua autoestima. Sim, e né? olha que legal, a gente tem solução para isso aqui para você. Sim. Olha que importante. Aí você vê a pessoa tá muito deprimida. Ah, ela tá muito ansiosa, ou ela tá muito disfuncional. Indica o profissional. Isso que eu ia te perguntar, doutora. Né? Nossa, eu tava pensando isso na minha cabeça e você falou sobre isso. Se eu perceber que a minha paciente, ela tá muito ainda abalada psicologicamente e tudo mais, como que eu tenho que indicar um profissional? Como que eu posso indicar um profissional para ela sem parecer invasiva? Então, mas eu acho que nem é questão de ser invasivo, porque você vai estar vivendo esse momento ali com ela. Tá? Então, assim, olha, eu percebo que você tá muito mal, que você tá muito triste, e você merece cuidar das suas emoções como se você está aqui cuidando da sua estética, ou do seu seio, ou da sua areola. Você está reconstruindo como você foi a um hospital para você fazer o procedimento físico. Você está vindo aqui para a gente cuidar dessa questão aqui, da sua areola. Nós também temos que cuidar das nossas emoções. Sim. Elas são fundamentais, até para você saborear tudo isso que está acontecendo na sua vida, Claro. né? Para você dar um novo sentido para isso tudo que está acontecendo na sua vida. E eu percebo que você está numa situação muito vulnerável ainda. Você merece ter esse cuidado. Né? Tem profissionais qualificados que possam te ajudar, que são especialistas na área, que podem te ajudar nisso, até para você resgatar de novo essa questão da sua identidade corporal, da sua autoestima, da sua autoconfiança. E aí você entrando nisso ali, eu acredito que não é difícil a pessoa não reconhecer na fragilidade que ela está precisando de ajuda. Exato, né, doutora? Isso é muito legal, a gente Sim. poder falar abertamente com a nossa paciente, falar com ela, Sim. perceber, às vezes, alguma fragilidade, que ela ainda precisa ter um acompanhamento em Sim. terapia e tudo mais, né? Também, a gente também que trabalha com isso, doutora, que também atende, é muito importante a gente também estar fazendo terapia. Por quê? Porque às vezes a gente também fica, se envolve ali, né? Se envolve em tudo, e aí você quer ajudar, você quer fazer o seu melhor. Então é muito legal estar em terapia para começar a entender também todos esses aspectos, Sim. né? Então a gente falou bastante assim sobre a parte que ajuda na parte psicológica, de autoestima e tudo mais. E o que você falaria, doutora, para uma mulher que está, assim, às vezes nos assistindo, às vezes ela está ali sozinha, ela está passando por isso, ou já passou por isso. Que conselho, doutora, que você daria para essa mulher que ela precisa agora retomar sua autoestima? Tá, vamos lá. Vamos partir do princípio, fazer uma síntese aqui. Vamos lá. De que você é única, né? Essa mulher, ela é única, ela é exclusiva. Eu acredito muito que a gente não passa por aquilo que a gente não suporta. Sim. Entenda o significado disso dentro da sua vida, para você conseguir se ressignificar dentro do processo que você vai passar. Então, é fundamental neste momento eu entender que eu sou única, que eu sou exclusiva, que eu sou especial. Eu sou especial. Sim. Tá? Eu vou buscar meios para que isso tudo seja sanado da melhor maneira possível. Eu vou buscar apoio na minha família, nas pessoas que eu sei que me amam incondicionalmente, estão aqui junto comigo nesse processo, porque é muito difícil eu me entender sozinho. Quando eu me sinto muito sozinha é porque eu estou com o meu humor deprimido, né? Porque às vezes a gente está numa multidão e se sente só. Né? A gente está no meio de um monte de gente e se sente só. Por quê? Porque meu humor não está bom. Então, assim, se acolha nesse aspecto, nesse sentido. E busque meios, apoio emocional, profissional, medicamentoso, né? Essa questão hormonal, muitas vezes ela envolve muito essa questão dos hormônios cerebrais, né? Para eu conseguir lidar melhor com tudo isso. E tem ferramentas poderosíssimas hoje que a gente pode buscar para isso. E também um recurso que eu não descarto nunca na clínica, que é o espiritual. Exato. Né? Que é a minha fé, é a minha crença, é acreditar que por mais que eu passe por tudo isso, que eu acho que é muito difícil, eu não estou sozinha. Existe um Deus que está ali comigo, que vai me ajudar, que vai me dar toda a sabedoria, uma fortaleza para eu conseguir passar por essa situação da melhor maneira possível. Tá? Eu acredito que seja isso. Ai, que lindo, doutora. Que maravilhoso, né? Como é bom a gente poder ter, assim,
essas palavras pra gente poder se inspirar, se motivar, né? Pra gente poder ouvir coisas que traz cura pra gente, né? Soluções para nossos problemas, ajuda para a gente carregar os fardos, para eles se manterem mais leves. E isso é algo que nós duas estamos em comum em nossa profissão, né? A gente ajuda as pessoas, às vezes, a deixar o fardo um pouco mais leve. Eu do meu jeito e você do seu jeito, né? E isso, para mim, é maravilhoso. E foi por causa disso que eu escolhi a minha profissão também. A minha profissão, assim como a sua, foi dada por Deus também na minha vida, né? Eu falo pra todo mundo que eu tenho um sinal com Deus, que é quando meu coração dispara, é Deus me respondendo algo. E quando eu vi pela primeira vez o trabalho da tatuagem paramédica, eu não conhecia, eu não sabia que existia. Assim como muitas pessoas não sabem ainda que existe esse trabalho. Eu não sabia que existia, mas eu já estava pedindo a Deus uma profissão, porque assim, eu falava, eu sei, eu faço sobrancelha, faço micropigmentação, é muito legal você ver a mulher levantando e olhando a sobrancelha e se amando, porque a sobrancelha que ela não tinha, ou o rosto estava mais envelhecido, rejuvenesceu com a sobrancelha, eu achava isso muito legal. Mas, quando eu vi a parte da paramédica, que foi através da internet que eu vi pela primeira vez, o meu coração disparou de uma forma tão grande, porque eu tava pedindo pra Deus, Senhor, eu quero uma profissão que toque mais as pessoas, que eu possa fazer mais pelas pessoas, que eu possa ajudar mais as pessoas na autoestima e tudo mais, né? E aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, gente, que trabalho é esse? E aí, assim, eu não pesquisei, eu só entrei no mesmo, no anúncio ali da internet, vi quem que dava o curso, como que era, o que que dava, o que que era e tal. É isso que eu quero fazer na minha vida. Meu coração tava aqui, ó. Cheguei em casa, falei pro meu esposo, olha esse trabalho, olha isso, olha aquilo, não sei o quê. E ele ficou encantado. Ele falou, você quer? Eu falei, eu quero. É isso que eu quero da minha vida. Né? E o sinal que eu tenho com Deus é exatamente esse. Meu coração acelera, assim. Por isso que, não descartando tudo que eu já fiz na minha vida profissionalmente, mas a parte de Areolas é a parte que tá aqui, sabe, assim, no coração, do tipo, é isso que uma das coisas que eu mais amo na minha vida é a parte de Areolas, porque eu acredito que é algo que conecta a pessoa com a cura, né, conecta a pessoa com a reconstrução da autoestima, da alma, né, de se olhar no espelho de novo, como nós conversamos aqui, da importância que tem no nosso corpo, cada pedacinho. E a pessoa vai entendendo isso, sabe? Então, isso pra mim também é muito gratificante. É algo que a gente tem em comum na nossa profissão. Doutor, olha, a gente tá conversando aqui, já passou um tempão que a gente não percebeu, né? Imagino. Já passou um tempão que a gente não percebeu. E eu quero, assim, finalizar o nosso papo aqui. Perguntando pra você, já teve alguém no seu consultório que você sabe que se recuperou depois de uma mastectomia e está vivendo a vida normalmente, tranquila, feliz e conseguiu passar por esse obstáculo na vida? Com certeza, tenho não só um caso, mais que um caso, né? Tenho vários casos aí que passaram, estão bem, estão vivendo super bem, são mulheres guerreiras que dão até exemplos aí de força, de determinação, de mudança, de resiliência para a vida e ficaram muito bem. Estão muito bem, estão tocando a vida de uma maneira fantástica e são extremamente gratas, sabe? Assim, a tudo que elas passaram, por todo o processo, por toda a trajetória, porque na verdade é um marco, né, que fica na vida delas de ressignificação, né, do quanto é possível. E você começa então a saborear a vida de uma forma muito diferente. Então e é possível, e eu acredito muito nessa questão de buscar isso a cada dia para você se fortalecer, para você se conectar com o seu eu da melhor maneira possível e enfrentar o que você precisar enfrentar para você servir como ferramenta de cura, né, para as pessoas que possivelmente passarão pelo mesmo processo, porque isso não acaba, né? Não é uma coisa que a gente tem como fim. Outras pessoas passarão e isso faz parte da vida em si, né? E o que eu posso fazer para contribuir dentro do que eu superei,
Isso é muito legal. E elas todas fazem esse trabalho de uma maneira maravilhosa. Nossa, que Se bacana. colocam até à disposição. Muito legal, né? Isso é esperançoso pra gente ouvir. Sim, isso é muito bom pra gente ouvir que existe sim, né, esperança, existe sim uma luz, né, que pode vir depois da escuridão, né, doutora? Com certeza. Doutora, eu quero te agradecer imensamente. Eu que agradeço, Dai. Muito. Isso daqui pra mim, isso é muito mais importante pra mim, eu tenho certeza, que pra qualquer outra pessoa que está assistindo. Porque é muito bom isso, né? Isso é muito bom porque a gente se sente mais forte, se sente fortalecido depois de um papo desse. Não tem como, não tem como. E eu estou muito grata por você ter aceito esse nosso convite. Obrigada. E por ter deixado aqui, ó, muitas coisas maravilhosas que eu sei que vai ajudar muita gente que tá nos assistindo aí e que vai servir para muitas amigas, parentes, até mesmo para quem está passando por isso, e a pessoa vai se conscientizar, e eu tenho certeza que a partir de hoje muitas coisas boas virão, doutora. Que bom, esse é o propósito, eu agradeço de coração, tá? Eu quero muito que essas mulheres pensem nisso, você é única, você é exclusiva, e se isso aconteceu com você, você tem todo o poder de mudança aí, de fazer com que a sua vida se torne muito melhor a partir disso, dando um novo sentido. Tá bom? Obrigada pelo convite, doutora. Viu, muito Dai? obrigada por tudo, Obrigada. Viu? Gente. Eu sei que vocês não queriam que esse papo acabasse, porque essa terapia que a gente teve aqui, esse papo gostoso que a gente teve sobre a autoestima, sobre a reconstrução da nossa autoimagem, da nossa autoconfiança, é um papo de um valor, gente, inestimável, que poucas pessoas falam. Então, se você se conectou com esse assunto, se teve algum momento que você sentiu e falou, nossa, eu precisava saber disso, comenta aí que momento que chamou a atenção, que momento que trouxe algo para você bom, que você conseguiu de alguma forma tirar uma dúvida sua aí, que de alguma forma te ajudou psicologicamente também. Comenta aí, deixa nos comentários pra gente poder ver como que a gente consegue alcançar mais pessoas com nossos assuntos que a gente traz aqui, com muita responsabilidade, muito acolhimento, muita informação. E também, gente, manda para aquela pessoa que precisa, que está precisando ouvir, a sua amiga, seu parente, alguém que está precisando passar por este momento de acolhimento. Manda para ela esse conteúdo aqui, porque eu tenho certeza que isso aqui vai fazer muita diferença na vida dela. Porque, como eu disse, o conteúdo é muito valioso. O conteúdo vale mais que diamante, gente. E eu, lógico, vou me despedindo de vocês aqui com um carinho muito grande no meu coração. Obrigada por você ter assistido, por ter ouvido, por ter ficado aqui com a gente até agora. Estou muito feliz de poder, assim, ajudar, ser um canal para trazer algo bom para vocês. E eu espero que no nosso próximo episódio você seja firme e forte com a gente aqui, tá bom? Siga a nossa página, curta nossos vídeos aí e fiquem com Deus. E até o nosso próximo episódio. Um beijo, até mais! Muito obrigada, tem umas coisas muito legais aqui. Esse presente eu quero que você veja. Muito legal, é muito bom do que você fez por mim hoje, viu? Ó, você abre ali, né, você balança bastante, vem nas pontas do seu cabelo assim e borrifa aqui assim, ó. Você vai ter que comprar outro navio, né? Olha esse cheiro. Nossa, dá pra usar, né? Não. Aí você borrifa assim no cabelo e ele fica super macio e cheiroso. Nossa, Dai, você vai ver que é delicioso. Gente, eu amei gravar esse podcast. Nem tô nervosa, podem continuar.